Hi everyone, I hope that everything is okay. Eu sou o professor Silvio e nós vamos começar a nossa aula de hoje com um lembrete rápido. Lembrando de façam as atividades no Classroom para computar as presenças de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a sua escola, com a equipe pedagógica, com a direção da sua escola, para poder auxiliá-los nesse momento, ok? Na aula anterior, de título Moms Are Everyday Heroines, nós ampliamos o nosso vocabulário dentro das histórias em quadrinho, dentro das tirinhas e fizemos uma relação sobre o passado simples com o passado contínuo. Na aula de hoje, Indoors and Outdoor Activities, nós vamos manter a ampliação do nosso vocabulário dentro das atividades indoors ou outdoors e vamos verificar os benefícios dessas atividades. Lembrando, atividades indoor dentro de um determinado local, outdoor fora deles, ok? Indoors or outdoor activities. What are you doing in your free time during the quarantine? O que vocês estão fazendo nesse período aí, um período livre que vocês têm dentro dessa quarentena? Nós podemos jogar videogame, fazer um desenho, soltar uma pipa, fazer uma caminhada, entre outras coisas. O que vocês estão fazendo? Agora nós vamos verificar e vocês vão relacionar o que são as atividades internas ou internas de acordo com os desenhos. Temos watching TV, going to movies, playing video games, drawing. Então, o que está sendo feito aqui? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta. De acordo com o nosso quadro que nós temos aqui, a primeira informação nós temos watching TV, né? Uma ação que pode ser feita conjunta ou pode ser feita isolada. Temos drawing, a parte de desenho, e temos playing video games. Como vocês viram aqui, uma delas está sobrando, certo? Complete the sentences with indoor activities. Surfing on the internet, listening to music, singing, reading books or going to movies. Navegando na internet, ouvindo música, cantando, lendo um livro, indo ao cinema. Claro, nesse caso aqui, se for só em drive-in. E temos para cada uma das frases um uso para eles. Sarah is to join into the musical choir. Né? Sarah a se juntar num coral de música. In quarantine, we are on streaming. Na quarentena, nós estamos nos streaming. I received a new collection of books. I'm all weekend. Eu recebi uma nova coleção de livros. Eu, todo o final de semana. O feriado está chegando aí também, é uma ideia. He's to find a new series to watch. Ele está encontrar uma nova série para assistir. E they are in drive system. Eles estão no sistema drive-in. Vou dar um tempinho para vocês colocarem as informações e a gente já volta.
Observem que Sarah is singing to join the musical choir. Né? Ela está cantando para ingressar no coral de música. In quarantine, we are listening to music on streaming. Na quarentena, estamos ouvindo músicas nas plataformas de streaming. I received a new collection of books. I'm reading books all weekend. Né? Recebi uma coleção nova de livros e o lerei. Né? Farei a leitura deles todo final de semana. He is surfing on the internet to find a new series to watch. Navegando na internet para encontrar uma nova série para assistir. E they are going to the movies in drive-in system, no sistema de drive-in, ok? Fill the gaps with outdoor activities. Observem que nós falamos de indoor activities. After quarantine, my friends and I will, depois da quarentena, meus amigos e eu, is a very good activity to relax, uma boa atividade para relaxar. In hot days is a good leisure activity. Né? Nos dias quentes é uma boa atividade para relaxamento. E is one way to be in touch with nature. É um bom modo de estar em contato com a natureza. We are missing, aren't we? Nós perdemos, não? E temos aqui as informações. Riding a bike, going to the beach, have a picnic, flying a kite, going camping, andar de bicicleta, ir à praia, fazer um piquenique, empinar pipa e acampar. Vou dar um tempinho para vocês responderem o exercício e a gente já retorna. Observem, pessoal, que as atividades outdoors que nós temos aqui,
After quarantine, my friends and I will have a picnic. Então, depois da quarentena, meus amigos e eu faremos um piquenique. Flying a kite is a very good activity to relax. Empinar pipa é uma atividade muito boa para relaxamento. In hot days, riding a bike is a good leisure activity. Nos dias quentes, pedalar ou andar de bicicleta é uma ótima atividade de prazer, né, de lazer. Going camping is a way to be in touch with nature. Acampar é um bom modo de estar em contato com a natureza. E we are missing going to the beach, aren't we? Estamos sentindo falta de ir para a praia, não? Flying kites brings healthy benefits. Então aqui nós falamos dos benefícios de empinar pipa. Flying kites is a typical childhood pastime in America, yet when grow older, they tend to forget how much fun it can be. Aqui nós estamos falando que empinar pipa até então é uma atividade infantil, uma atividade da época de criança, mas quando a gente cresce a gente perde, a gente esquece qual é a ideia, qual é a vontade, o gosto de empinar pipa, né? Being able to navigate a kite as the wind tugs it every which way the sky can be an enjoyable experience for the whole family. We have to admit, when you look up and see a kite soaring through the air, it puts a smile on your face. Então, aqui o nosso texto ele relata que empinar pipa não é só uma atividade de criança, mas você pode trazer muitas outras experiências com a família toda. E, com toda certeza, quando você passa na rua, quando você verifica num parque que as pessoas estão empinando pipa, coloca um sorriso sempre no nosso rosto, certo? Então, vejam. Mas, como eu digo, inclusive os benefícios não só para a família, mas os benefícios de saúde, né? Então, check. True or false? Flying kites is a typical childhood pastime in America, yet when we grow older, we tend to forget how much fun it can be. You have to admit, when you look up and see a kite soaring through the air, it puts a smile in your face. Not only is flying a kite a great way to enjoy the outdoors, but can also offer a few health benefits that you might not realize. Então, empinar pipas é comum na infância, mas quando a gente cresce, infelizmente isso não acontece com tanta frequência. Temos que admitir que toda vez que vimos uma pipa voando, coloca um sorriso no nosso rosto. Mas o que nós não sabemos é que muitas vezes é uma forma de nós termos atividades fora de casa e traz ótimos benefícios, alguns benefícios para a nossa saúde que nós não percebemos, ok? Com base no nosso fragmento, nós temos as seguintes frases. A. Flying kites is a pastime in Europe. É um passatempo comum na Europa empinar pipa. Flying kites is a great outdoor activity. É uma ótima atividade externa. Flying kites isn't a benefit for your health. Né? Empinar pipa não traz benefícios para a sua saúde. E flying kites help people to be happy. Empinar pipa ajuda as pessoas a ficarem mais felizes. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna.
Então, galera, continuando o nosso exercício, a primeira questão. Flying kites is a pastime in Europe. It's false. Porque no nosso texto ele já mostra que é um passatempo comum na América, não na Europa. Flying kites is a great outdoor activity. Empinar pipa é uma ótima atividade para fora de casa, com toda certeza. Nós temos aqui nas últimas linhas do nosso texto. Flying kites isn't a benefit for your health. Não traz benefícios para a sua saúde. Não, como está já aqui no fim, pode oferecer alguns benefícios de saúde para que nós muitas vezes não percebemos. E flying kites help people to be happy. It's true. Quando nós temos aqui, it puts a smile on your face when you look up and see a kite soaring through the air. Então, quando vemos uma pipa planando no ar, coloca um sorriso no nosso rosto, ok? What time is it? It's a quiz time. Check the correct alternative. The 3 indoor activities. 3 atividades feitas dentro de espaços fechados. Watching TV, walking in the park, listening to music. Watching TV, surfing on net and drawing. Going to the beach, reading book and flying a kite. Assistindo TV, passeando no parque ou ouvindo música, letra A. Assistindo TV, navegando na internet ou desenhando, letra B. Going to the beach, indo à praia, lendo um livro ou empinando pipa, letra C. Flying kites can be practiced only by yourself. Pode ser praticado apenas por você. Can be practiced individual or in group. Pode ser praticado tanto individualmente ou em grupo. E it's not good to your health. Não é bom para a sua saúde. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observem, pessoal, que a nossa atividade, the 3 indoor activities, 3 atividades feitas dentro do espaço fechado, né? Então, nós temos watching TV, surfing on net and drawing, assistir TV, navegar na internet e desenhar. São atividades que podem ser feitas dentro de um espaço fechado, não necessariamente num espaço aberto. E empinar pipa, flying kites, can be practiced individual or in group. Pode ser praticado tanto individualmente quanto em grupo. Até porque, não comum aqui no Brasil, mas em outros países, é muito comum as pessoas fazerem campeonato de pipa e juntar uma equipe, 4, 5 pessoas, e poderem navegar com as suas pipas nos céus dos parques, das regiões, ok? Food for thought. Um pensamento para vocês aqui. Sport has the power to change the world.
O esporte tem o poder de mudar o mundo. Nelson Mandela. Pensando aqui que tanto atividades internas quanto atividades externas trazem tanto benefício para a saúde, benefício físico, mas principalmente nesse período nosso que estamos enfrentando de quarentena, vai auxiliar muito vocês para poder dar uma relaxada, para poder repensar muitas vezes aquele exercício, aquela dificuldade que você está encontrando na atividade do Classroom que você não consegue fazer. Sai, dá uma volta, ouve uma música, né? Assiste um pouco de TV, para dar uma relaxada, porque aí às vezes facilita para vocês retomarem o pensamento de vocês e poderem concluir as atividades que vocês têm, ok? Na aula de hoje, nós falamos sobre as atividades indoor ou outdoors, lembrando sempre internas e externas, algumas que podem ser feitas nos dois lugares, né? Verificamos os benefícios dessas atividades e digo para vocês, pessoal, usem muitas vezes o tempo de vocês, façam uma atividade, utilizem, mantenham o cérebro de vocês sempre ativo, porque esse momento que a gente está passando é um momento de bastante dificuldade, mas vai passar, nós vamos poder futuramente conversar sobre isso e lembrar que aconteceu, certo? Pensem nas atividades, verifiquem essas atividades, tanto internas quanto externas, que vocês podem resolver aí onde vocês estão, ok? Ficamos por aqui. Stay home. Thanks a lot and see you there.